Hebreus capítulo 5, versículo 6 diz: como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 10: e foi proclamado publicamente por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós colocamos esse tempo com a Tua Palavra, sobre a direção do Teu Espírito Santo, que Ele venha abrir os Teus céus sobre nós, que Ele venha se revelar de maneira poderosa, de maneira gloriosa, porque Tu conheces as nossas necessidades, por isso nós confiamos nossa vida ao Teu falar, ao Teu trabalhar, e que este falar seja como uma espada que penetre dentro dos nossos corações, em nome do Teu amado Filho Jesus, nós Te rogamos, em nome do Teu Filho Jesus, fale a nós, em nome de Jesus, amém. Bom, na primeira sessão de texto que nós lemos, para introduzir esse assunto do sacerdócio de Cristo Jesus, nós vimos aqueles textos ali de Hebreus capítulo 4, versículo 14, depois o capítulo 6, versículo 20, capítulo 10, versículos 19 e 20, o capítulo 10, versículo 25. Então todos esses textos, eles vão falar sobre a vida cristã além do véu. Eles vão mostrar para nós que a vida cristã é uma vida vivida num plano mais alto. Mas como é possível pessoas como nós, pessoas cheias de fragilidades, pessoas vulneráveis, pessoas que falham, que erram, pessoas que muitas vezes fracassam, podem viver tal vida? Como é possível? Pessoas que muitas vezes são esmagadas pela culpa, pessoas que muitas vezes são subjugadas por tantos vícios e pecados. Como é possível isso? Mesmo sendo filhos de Deus, às vezes podemos nos encontrar comendo as alfarrobas dos porcos. Como é possível? Como é possível, diante de textos e de uma realidade tão grande como esta, vivermos uma vida tão medíocre? É possível. Nós sabemos que é possível. E, infelizmente, muitos têm vivido assim. Me lembro de uma história, já contei ela várias vezes, vou contar aqui para vocês hoje. Certa pessoa foi fazer um passeio em um cruzeiro. Passeio longo, de 8 dias. Então ele levou uma panela bem grande de farofa. Então todo dia na hora do almoço ele saía escondido, ia lá no cantinho e comia sua farofa. Primeiro dia comendo farofa, aí jantou a farofa. No outro dia cedo mais um pouquinho de farofa. No almoço farofa. A janta farofa e a farofa acabou. Aí primeiro dia sem farofa. Que desespero. Então ele andava assim para ver se via alguma comida, um prato com alguma coisa. Aí foi passando mal. Segundo dia sem a farofa, não estava bem. No terceiro dia já muito mal. E alguém encontrou ele muito mal, muito fraco. E a pessoa aproximou e disse: meu amigo, você não está bem. Ele disse: não, não estou bem, eu estou muito mal. Ele disse: qual o seu problema? Fome. Fome? Mas por que você está com fome? Ele disse: contou a história, eu comprei a minha passagem, trouxe uma farofa e eu calculei mal. Ainda temos vários dias pela frente e minha farofa acabou. Farofa? Mas você não sabia que o seu bilhete, por favor, deixa eu dar uma olhada no seu bilhete. Olhou no bilhete, olhou o dedo, mas o seu bilhete, o meu é igual. Por que você trouxe farofa? Ele disse: me vem na cabeça essa coisa da farofa, não sei onde comprar alguma coisa aqui. Ele falou: mas você não precisa comprar nada. Você tem um buffet com todo tipo de comida que você quiser. Quase que 24 horas funcionando. Imagina quanta fartura aqui você comendo farofa. Bom, até quando você comer farofa? Imagina, assim são muitos cristãos.
Eles não sabem das profundezas, das grandezas, das riquezas que há em Cristo Jesus para eles. E vive a vida cristã na periferia. Nossa vida cristã tem que ser vivida além do véu. E por quê? Embora apesar de nós, apesar das nossas debilidades, apesar das nossas fraquezas, apesar de tudo isso, você tem que ter consciência que Deus colocou lá, no seu trono, um grande sumo sacerdote. E este sumo sacerdote, segundo os textos que nós lemos, ele é da ordem de Melquisedeque. Vamos examinar aqui alguns detalhes desse sacerdócio. Primeiro, vamos tomar esse nome, entender o que ele significa. Como já vimos, Melquisedeque é uma figura enigmática. Alguns até chegam a dizer que ele é uma teofania da pessoa do Senhor Jesus, uma manifestação. Eu não tenho muito o que dizer para vocês, além daquilo que a Bíblia diz. Lendo os textos, que nós podemos ver é justamente isto. Que a mente de Deus é muito mais elevada do que a nossa. Ele surge da história de uma maneira inexplicável, mas o que o Senhor quer é que nós venhamos deter nos detalhes imprescindíveis da revelação. Observe que Abraão, Melquisedeque surge aqui. Ele surge em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Abraão vence aqueles 4 reis. Aí a Bíblia diz que quando ele vence, Melquisedeque vem ao encontro dele. Eu quero que você preste atenção nisto. Porque estes detalhes, eles são importantes para nós entendermos o ministério de Cristo hoje. Quanto à redenção, tudo está consumado. Agora pense, quanto à redenção, quando nós olhamos e vemos que tudo está consumado. Mas quando nós olhamos para nós vemos que falta tanto ainda. E não há um desespero. Você olha para você e pensa, Senhor, tudo está consumado, e por que eu ainda continuo com tantas debilidades? Porque eu continuo constantemente, às vezes, sendo vencido pela minha própria carne. Imagina o quanto isso tem atrapalhado a sua fé. Imagina o quanto isto tem enfraquecido suas convicções espirituais. Imagine. Às vezes nos encontramos numa posição de pedintes. Meus irmãos e irmãs, por favor, compreenda isto. O Senhor sabia das nossas fraquezas. O Senhor sabia desse processo todo que nós vivemos na luta contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Ele sabia de tudo isto. Por esta gloriosa razão, posso colocar assim, Ele nos deu seu Filho como esse sumo sacerdote. Ele está lá por nós, Ele entrou por nós, Ele entrou por causa das nossas fraquezas, Ele entrou por causa das nossas debilidades. Ele entrou porque Ele sabia que de nós e por nós mesmos, jamais poderíamos entrar. Então, primeiro, Ele foi por nós, agora Ele está nos conduzindo a essa mesma glória. Porque se a nossa salvação dependesse 99% de Cristo e 1% de nós ainda estaríamos perdidos. Graças a Deus que a nossa salvação depende 100% dEle. Mas o que temos que fazer? Qual é a nossa responsabilidade? Nós não podemos, com isto, nos tornarmos totalmente passivos, descuidados e sermos levianos com esta salvação, de forma alguma. De maneira alguma. Eu não creio que uma pessoa que nasceu de novo, ela encontre no pecado o seu prazer. Eu não posso entender, e a Bíblia nos dá respaldo para isto, que uma pessoa que nasceu de novo, ela tenha no pecado o seu desfrute. O pecado produz satisfação na nossa carne, mas imediatamente o Espírito Santo, ele vem nos convencer do pecado. Porque o pecado produz uma tristeza muito profunda no nosso ser. O pecado, ele produz em nós uma tristeza profunda, e essa tristeza profunda tem a ver com a habitação do Espírito Santo. Porque nós podemos magoar o Espírito Santo, podemos ferir o Espírito Santo, podemos entristecer o Espírito Santo, podemos apagar o Espírito Santo, como também podemos ultrajá-lo, como está em Hebreus 10.
Efésios 4 vai mostrar que nós podemos entristecê-lo. 1 Tessalonicenses 5 diz que nós podemos apagá-lo. Hebreus 10 diz que nós podemos ultrajá-lo, insultá-lo. E não é isto que nós devemos fazer. O Espírito Santo é o nosso paracleto. Essa palavra paracleto, ela tem um sentido cétuplo na língua original. Então fala de um ajudador, de um amigo fiel, de um fortalecedor, de um intercessor, aquele que pega firme com você, aquele que não te abandona. Então ele tem um aspecto setuplicado na sua obra para conosco. Então Deus não nos deixou à mercê do pecado. Deus não nos deixou nessa terra à mercê da nossa carne. Sabendo que nós temos dificuldade na nossa carne, sabendo de toda a nossa fragilidade, vulnerabilidade, Ele nos deu o seu Espírito para habitar dentro de nós e Ele colocou Cristo ao seu lado como sumo sacerdote para dispensar Deus a nós. Veja essa figura. Meus irmãos, irmãs, então olhe para isto. Melquisedeque foi aquele que saiu ao encontro de Abraão. E o que ele fez? A Bíblia diz que Melquisedeque ministrou a Abraão pão e vinho. O pão e vinho não são os dois elementos da mesa do Senhor? A mesa do Senhor não é um sacramento dado pelo Senhor a nós? Lembra disso, irmãos? Podemos ver de maneira especial Lucas capítulo 22. Lembra daquela mesa? Vocês se lembram dela? Quando o Senhor Jesus colocou toda aquela mesa, estavam os discípulos ali. Vamos lembrar daquele cenário daquela mesa? Havia uma disputa entre eles para saber quem era o maior. Que mesa, hein, irmãos? Estavam ali disputando quem era o maior. Alguns daqueles que estavam sentados ali com o Senhor iriam ser protagonistas de algumas atitudes e comportamentos que entrariam para a história, como Pedro, como Judas. Meus irmãos, olhe para tudo isso. Esse é o cenário da mesa, do ponto de vista humano. Incredulidade, traição, dissimulação, é tudo que o Senhor encontrava naquela mesa, quando Ele estava diante dos discípulos. Veja que isso revela muito o nosso coração diante do Senhor. Mas João diz assim: e tendo amado os seus, os amou até o fim. O Senhor os amou até o fim. O Senhor não tirou os olhos deles, porque se dependesse deles, aquela mesa nunca teria sentido, porque o anfitrião dessa mesa sempre será o Senhor. Cada dia que nós partirmos o pão e comermos o pão, nós não estamos comendo de maneira religiosa, nós estamos tocando numa realidade espiritual que tem vida. Ali o Senhor vai derramar o seu amor, ali o Senhor vai fazer algo que só pode ser explicado à luz do próprio amor do Senhor. Um exemplo. Lembra quando o Senhor falou que alguém iria traí-lo? Aí os discípulos se perguntavam: quem, Senhor? Quem? Quem poderia fazer isto? Mas o Senhor revelou para João. O Senhor revelou um detalhe. Ele diz assim: aquele que eu der o bocado molhado, me perdoe. Você sabe que isso era uma prática da cultura judaica? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu faço um banquete na minha casa, dentro do padrão da cultura judaica, eu convido vários amigos, em especial uma pessoa a quem eu quero honrar naquele dia diante de todos os meus amigos. Então, em determinado momento, eu vou molhar um pedaço de pão no azeite e eu vou levar até a boca dele. Quando eu fizer isso, todos estarão olhando para aquela pessoa, estarão vendo que naquela noite, aquela pessoa é a pessoa mais especial para mim. A quem o Senhor fez isso? Para quem o Senhor deu aquele pedaço de pão molhado? Judas. Aquela noite era a noite do Senhor com Judas, mas não era a noite de Judas com o Senhor no sentido positivo. Foi a noite que o Senhor foi traído. Aquela foi a noite que Judas rejeitou o Senhor para sempre. Mas foi a noite que a misericórdia e o amor do Senhor estava sobre Judas, porque esse é o nosso Senhor. Eu e você podemos desistir dele, mas ele não desiste de nós.
Entende? Você pode negá-lo, você pode traí-lo, mas o amor dele é perseverante. O amor dele impede que ele desista de você. Esse é o nosso Melquisedeque. Esse é o nosso Senhor Jesus. Pão e vinho. O pão fala do seu corpo, o vinho fala do seu sangue. O que ele derramou por nós lá naquela cruz. E o que esse pão e vinho comunica. Se você pegar o nome Melquisedeque, preste atenção nisso, tanto aqui no versículo 18 de Gênesis capítulo 14, como também Hebreus capítulo 7. Você vai ver que esse Melquisedeque, rei de Salém, essa frase rei de Salém é tão importante como Melquisedeque. Por quê? Porque o nome Melquisedeque vem de dois vocábulos no original hebraico. Melqui, rei, Zedeque, justiça. Então o que significa Melquisedeque? Rei de justiça. Mas quando diz assim, rei de Salém, então ele é tanto um rei de justiça, como é rei de paz. O que o Espírito Santo quer nos mostrar aqui? Duas coisas, justiça e paz. Como que é essa justiça? Como? Aqui, irmãos, envolve algo. Como foi que Deus nos perdoou? Como foi que Ele realmente perdoou a mim e a você? Você sabe disso? Já te passou pela cabeça como foi que Deus te perdoou? Eu quero que vocês abram suas Bíblias aqui em Mateus capítulo 18. Deixa eu ilustrar algo para vocês aqui. Você precisa entender como foi que Deus te perdoou. Eu quero falar algo para vocês e queria que vocês guardassem isso, escrevessem isto para sempre. Ouça isto. Perdoar quem merece ser perdoado. Olhe bem isso aqui, nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 18. Perdoar quem merece ser perdoado é justiça. Tá certo? O ato de perdoar quem merece perdão é justiça. Porém, o verdadeiro perdão divino é perdoar aqueles que não são dignos de serem perdoados. Eu e você não éramos dignos de perdão. Nós não merecíamos o perdão divino. Ou merecíamos? Alguém que se acha tão digno do perdão divino? Não. E mostro para vocês por vários textos bíblicos. Primeiro, nós éramos filhos de quem? Da ira. Segundo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Alguém aqui ouviu a mãe dizer assim, mas meu filho é lindo, maravilhoso, já nasceu amando a Deus. A primeira palavra que meu filho falou foi Deus. A segunda frase, eu amo Jesus. Não, aquele bebezinho nasceu um pecador condenado e não eleito. Entende? O bebezinho já nasceu morto em seus delitos e pecados. Então nós merecíamos perdão? O Filho de Deus, o amado Filho de Deus, foi lá naquela cruz por causa dos nossos pecados. Ele foi lá naquela cruz e sofreu todas as penalidades por causa do nosso pecado. Então, perdoar, o ato de perdoar quem merece perdão é um ato de justiça. Agora, o que é o verdadeiro perdão divino? É perdoar aqueles que não merecem ser perdoados. Nós não merecíamos. É claro que nós precisamos entender a justiça de Deus, a luz de Deus. Porque, vejam, Deus não podia nos perdoar simplesmente por amor. Deus não podia nos perdoar simplesmente pelo fato dele ser amor, porque Deus é justiça. Se Deus nos perdoasse simplesmente pelo seu amor, sem satisfazer a sua justiça, ele iria ferir a sua santidade e iria expor sua glória e a vergonha. Se Deus nos perdoasse unicamente baseado no seu amor, ele iria se expor em opróbrio diante de todos os principados e potestades. Então, para que Deus pudesse nos perdoar, ele tinha que satisfazer a sua justiça. E
como que Deus poderia satisfazer a sua justiça? Porque a justiça de Deus é algo extremamente elevado. O que significa que o único sacrifício que poderia satisfazer a sua justiça tem que estar à altura do caráter de Deus. Então, como que Ele poderia nos perdoar? A única forma dele nos perdoar é se Ele sofresse nele mesmo. Sofresse em si mesmo a condenação do próprio pecado. Mas Deus não podia sofrer em si mesmo. Ele teria que sofrer em si mesmo, mas sobre o seu filho. Então Deus não podia se condenar. Então o que Ele fez? Ele nos deu Cristo. Então Cristo vai à cruz no nosso lugar. E Deus sofre em si. Deus sofre porque, como Pai, Ele viu aquele que não teve pecado e não cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz, Paulo diz em 2 Coríntios 5, que Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabe o que significa essa frase? Nele nós somos feitos justiça de Deus, significa que quando Deus olha para você agora, como você é, do jeito que você é, com tudo que você faz, quando Deus te olha agora, sabe o que Ele vê? A justiça de Cristo, a eficácia do poder do sangue de Cristo Jesus. E sabe qual é o nosso grande problema? É que nós não vemos isto. O grande perigo de você não entender a eficácia do sangue de Cristo Jesus, não entender o lugar do perdão, é você banalizar o pecado. E quando você banaliza o pecado, o arrependimento se torna uma coisa desagradável. Osés diz assim que o arrependimento de Efraim é como a luz da manhã, que cedo passa. Sabe como é que você vai parafrasear esse texto? É que ele só se arrepende para pecar de novo. Tem gente que só se arrepende para pecar de novo. Então, eu creio que entender o perdão, entender a justiça de Deus, não nos dá liberdade para viver no pecado. Não nos dá mesmo. Porque o pecado tem que ser uma coisa amarga no nosso coração. Por mais prazer que ele proporcione na nossa carne, ele tem que ser algo desastroso dentro de nós. Meus irmãos e irmãs, preste atenção nisso. Deixa eu tentar explicar para vocês como é que nós somos perdoados. Aqui Mateus 18, a partir do versículo 23, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 216 toneladas de prata. 10 mil talentos, aí que está na Bíblia de vocês, né? 10 mil talentos? Então está certo. Isso aí seria 16 toneladas de prata. É muita coisa, né? Muita coisa. Então, observe bem aqui. Um talento pesava aproximadamente 45 quilos, né? Aí diz, não tendo ele com que pagar, sabe por que não tinha ele com pagar? Se você fosse traduzir isso aqui para os dias de hoje, é como se ele tivesse que viver 150 anos para poder pagar toda essa dívida. Se ele fosse trabalhar um dia, todo dia, ele pudesse pegar o salário de um jornaleiro e pagasse, ele ia passar aproximadamente 150 anos. Então, o que esse versículo 24 nos diz? Que este servo tinha uma dívida impagável. Sabe a dívida que você tinha diante de Deus? Era impagável. Você poderia passar toda a sua vida, falar assim, olha, pai e mãe, eu quero ficar dentro de uma redoma, eu quero ficar aqui, eu não quero olhar pecado, eu não quero pensar em pecado, eu não quero cometer nenhum pecado, eu quero ficar dentro de uma redoma. E o risco de você ir para o inferno ainda era grande. Sabe por quê? Porque nós não somos salvos pela nossa justiça, porque a nossa justiça, como disse Isaías, é como o trapo da imundícia. Nós somos salvos por causa da justiça de Cristo. Você é quem você é por causa da justiça de Cristo. Sabe por que você pode e deve entrar com total ousadia nos lugares mais altos da santidade de Deus? É por causa da justiça de Cristo. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. E você precisa crer, você precisa se relacionar com essa realidade na tua vida. Aí veja que, versículo 25, não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele fosse vendido, bem como sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que a dívida fosse paga.
Então aquele servo prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou com um de seus conservos que lhe devia 400 gramas. Olha aqui, 400 ou 100 denários, como deve estar na sua Bíblia, 400 gramas de prata. Sabe o que ele fez? Ele agarrou aquele que lhe devia, aquele servo, e sufocava-o, aqui a tradução seria estrangulava-o, dizendo: paga o que me deves. Aí ele saiu e viu um que devia para ele pouca coisa. Ele não exerceu compaixão. Meus irmãos e irmãs, eu não quero aqui interpretar as ações desse homem. Eu quero mostrar para você, é o primeiro ponto aqui. Nós tínhamos uma dívida impagável, isto é perdão. Então, perdoar quem merece ser perdoado é justiça. Mas o verdadeiro perdão divino é perdoar quem não merecia ser perdoado. Sério isso, mas também glorioso. Agora você começa a entender esse Melquisedeque. Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salom. Então ele é rei de justiça, rei de paz. Você tem que traduzir isso. Esquece, pare aí. Não fique atrás de Melquisedeque, nos passos de Melquisedeque na Bíblia, para saber quem é Melquisedeque, porque você pode se perder e não saber quem é Cristo. Porque o propósito de um é nos levar ao outro. Então tente ver Cristo. Porque se você se perder em ficar aí atrás de Melquisedeque, você só vai ver esses textos. Gênesis 14, 18, o Salmo 110, depois Hebreus capítulo 5, 6 e 7. Então você vai ver luz aí nesses textos. Então, por favor, olhe para a obra de Cristo. Ele é o rei de justiça, ele é o rei de paz. Vou dar um texto que vai traduzir o que significa Melquisedeque para nós. Salmo 85, 10. Então veja, rei de justiça, rei de paz. Olha o Salmo 85, 10. Diz que a justiça e a paz se beijaram. Veja a relação íntima da justiça e da paz da pessoa de Cristo. Porque primeiro, nós estávamos condenados, eternamente condenados. Nós, diante da justiça de Deus, estávamos condenados. Nosso estado era vil. Mas o que Deus fez? Deus levou o seu filho, seu único filho, seu amado filho, lá na cruz, e fez com que ele sofresse todas as penalidades dos nossos pecados, e nele nós fomos feitos justiça de Deus. Aí agora um outro texto, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, justiça e paz. Melquisedeque, está vendo aqui? Rei de Salém, justiça e paz. Ele é rei de justiça e ele é rei de paz. Paz e justiça estão debaixo do seu domínio, estão debaixo do seu governo. Agora você tem justiça e paz. Então, por favor, não permita, eu falo mais uma vez para vocês, não permita que Satanás te esmague por causa da culpa. A única pessoa que tem interesse que você viva num cativeiro de culpa é o próprio inimigo. A única pessoa que quer que você seja esmagado de acusações é o inimigo, porque isso enfraquece a fé. Isto faz com que você viva a vida cristã de maneira medíocre. Mas agora o Senhor fala com você de maneira clara. Não há nenhum motivo para você se deixar levar pela culpa. Não há nenhum motivo para você se deixar ser esmagado pelas acusações de Satanás. Sabe por quê? Porque Cristo é a tua justiça. E agora você está em paz com Deus. Paz com Deus. Preste atenção nisso. Paz com Deus. Nós não merecíamos. Mas Ele nos deu a sua justiça e a sua paz. Este é o grande Melquisedeque. Todas as nossas misérias Ele colocou sobre o seu coração. Por favor, voltemos aqui para Hebreus. Aqui no capítulo 2,
e o versículo 16. Quero que você leia comigo a partir do 16. Porque certamente não veio em auxílio dos anjos, mas veio em auxílio da descendência de Abraão. Quero que você preste atenção aqui nessa palavra. Por isso convinha. Sublinhe essa palavra convinha. É um verbo imperfeito do indicativo ativo, que significa estar obrigado a. O único que poderia, ou que estava qualificado para. É isso que significa. O único que foi qualificado. Essa palavra é muito rica. Irmãos, vamos ser honestos. Se Deus chegasse para você e dissesse assim: olha, eu vou mandar um anjo morrer por você. Você está satisfeito? Você fala: graças a Deus, meus pecados vão ser perdoados? Claro. Vou perdoar todos os seus pecados, mas eu vou mandar um anjo morrer por você. Vou mandar Miguel morrer por você. O que você ia dizer? Senhor, não importa. Né? Eu estou super satisfeito. Se ele morrer por mim, é o que basta. Reflita sobre isso. Só que para Deus não. Se todos os anjos viessem morrer por nós, a justiça de Deus ainda não estaria satisfeita. A justiça de Deus só poderia ser satisfeita se esse sacrifício fosse à altura do caráter de Deus. Tinha que ser um sacrifício à altura do próprio Deus, à altura da justiça de Deus. Por isso, ele, somente ele, foi encontrado, ou ele, somente ele, foi qualificado para essa oferta. Aí diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, em tudo ele fosse semelhante a seus irmãos. Agora, olha essa frase, qual o propósito? Qual o propósito dele ter encarnado, dele ter vivido no limite da nossa carne, ter sofrido todas as tentações, em tudo ter sido tentado, e não ter cedido ao pecado, em tudo. Ele foi tentado em todas as esferas, porém sem pecado. Ele chega a dizer assim, lá em João 17, é por eles, que lindo isso, irmãos, é por eles que eu me santifico. Ele tinha em vista nós, ele não tinha em vista a si mesmo, ele tinha em vista nós, é por causa deles. O preço que ele não pagou um preço só na cruz, ele pagou o preço da sua vida, digna e perfeita diante do Pai. Irmãos, deixa eu ilustrar isso melhor para vocês. Vocês precisam ver essa pessoa com mais nitidez. Você se lembra, lá de Lucas capítulo 9, versículo 51? Você sabe que ali o Senhor Jesus está no Monte Hermon. E chegou o tempo dele ser ascenso aos céus. Você quer ler esse texto? Vocês conhecem ele, não é? Se não conhece, seria bom você dar uma olhada, esse texto é impressionante. Chegou o tempo dele ascender aos céus, literalmente Lucas vai dizer isto. Ele vai dizer literalmente isto. Chegou o tempo do Senhor ascender aos céus. Lucas capítulo 9, versículo 51. Um texto impressionante. Mas o que eu quero mostrar não está só nesse texto, eu quero mostrar outro detalhe, ou outros detalhes que você precisa ver além desse texto. Porque o segredo da revelação da Bíblia é você conseguir ver além do texto. Porque nós podemos ficar no texto e não enxergar além dele. Olha o versículo 51. Aconteceu que quando se cumpriu os dias de ser recebido aos céus, ou ascenso aos céus, ele firmou em seu rosto a decisão de ir para Jerusalém. Deixa eu colocar um ponto aqui para vocês, ou alguns pontos. Aqui o nosso Senhor, ele havia completado 3 anos. 3 anos de ministério. Pense que Lucas capítulo 1, até o capítulo 9, nós temos aqui 3 anos do ministério do Senhor Jesus, ou por que não dizer, os 33 anos do ministério dele, porque nós podemos pegar do capítulo 4 até o capítulo
9 aqui, aí nós temos precisamente os 3 anos. Que aí fica bem divididos. 30 anos, 3 anos e os 6 meses. Agora os 6 meses vai até o final, até o capítulo 24. Ele gasta a partir desse texto até o capítulo 24 para falar só dos 6 meses do ministério de Cristo. Isso é muito especial. Porque eu quero que você observe isso. Ele firmou em seu rosto, a firme decisão de ir para Jerusalém. Pense, ele podia dali ser aceito diante do Pai eternamente como o homem perfeito. Ele estaria diante do Pai, ele voltaria a gozar daquela mesma glória com o Pai. Pense nisso. Mas sabe o que ele fez? O que Lucas escreve aqui, havia no rosto dele uma decisão firme de descer daquele monte e ir para Jerusalém. E um detalhe, olhe bem, capítulo 13 aqui de Lucas. Quero que você veja isso. Versículo 22. Passava Jesus por cada uma das cidades e aldeias, ensinando, prosseguindo o seu caminho para Jerusalém. Queria que você sublinhasse isso. Não deixe isso passar. Porque você vai ver 7 vezes Lucas vai dizer que ele está indo para Jerusalém. Isso é lindo, irmãos. Esse é o caminho da cruz. Porque antes dele morrer na cruz, ele viveu uma vida de cruz, caminhou o caminho da cruz e morreu por nós na cruz. A cruz teve 3 aspectos nele: vida, caminho e morte. Estão vendo? Capítulo 17, versículo 11. Indo Jesus para Jerusalém, passava em Samaria e Galiléia. Capítulo 18. Jesus tomando, versículo 31. Jesus tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos para Jerusalém. Capítulo 19. Versículo 11. Ouvindo eles essas coisas, prosseguiu Jesus e disse uma parábola, já que estava próximo de Jerusalém. Está vendo aí? Lindo isso, irmãos. Esse é o caminho do nosso Senhor. Esse é o caminho do nosso Senhor. Versículo, ainda aqui no capítulo 19. O versículo 28, depois o 41. Dito isso, foi adiante, subindo para Jerusalém. Agora o 41. E quando chegou perto ao ver a cidade, chorou sobre ela. 7 vezes. 7 vezes. Lucas vai registrar. O seu rosto estava voltado para essa cidade. Mas existe algo muito especial, irmãos, que nós precisamos de mais luz para entender o coração do nosso Senhor. Paulo diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 25, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que eu acho interessante nesse texto, além de tantas coisas, é que Paulo ele vai mostrar algo que nós nunca tínhamos visto até aqui. Porque tudo que nós sabemos é que Cristo morreu por nós porque nós éramos pecadores. Cristo morreu por nós porque nós tínhamos pecados. Cristo morreu por nós porque Ele fez provisão por nós. Ele foi a nossa propiciação. Mas aqui Paulo vai colocar um detalhe que nós não sabíamos. Vai dizer que Ele morreu simplesmente por amor. Ele não morreu porque nós tínhamos pecados. Ele morreu simplesmente porque Ele nos amou. A sua morte foi uma oferta de amor. E talvez muitos de nós não olhamos para isto. Ele te amou de tal maneira, de forma que se você fosse a única pessoa perdida nesse mundo, Ele teria vindo aqui só por você. Isso é amor. Isso é perdão. Você viu o perdão? Ele nos perdoou de maneira tal, irmãos. Nós não merecíamos o perdão. Ele nos deu o seu perdão. Se nós merecêssemos o seu perdão, então era um ato de justiça, mas foi algo que vai muito além da nossa compreensão de justiça. Ele perdoou quem não merecia perdão. Ele morreu por aqueles
que não o amava. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso sacerdote. Então, aqui, depois da sua cruz, ele ascende aos céus. O amor dele diminuiu por nós. Sua oferta não tem nenhum significado para nós agora. Tem que ter. Porque agora, ele não está lá diante do Pai como nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Mas o seu ofício executivo é de um sumo sacerdote. E qual que é o seu grande trabalho? Nos conduzir a esta mesma glória. Porque nós estávamos mortos, impossibilitados. Agora, irmãos, ele pegou esses que estavam mortos, lhes deu vida. Quando Paulo diz assim, e vos deu vida juntamente com, essa frase juntamente com, significa um estado de posição. Deus nos colocou numa posição em Cristo, Ele nos elevou em Cristo, o que significa que, quando o Senhor Jesus foi até a cruz, nós fomos crucificados com Ele. Quando Ele morreu naquela cruz, nós morremos com Ele. Quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Não é isso que a Bíblia diz? Crucificados com Cristo. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, Romanos 6,4. Sabeis, pois, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, Romanos 6,6. Não tem tudo isso? Então nós fomos crucificados com Ele, fomos mortos com Ele, fomos sepultados com Ele, mas também fomos ressuscitados com Ele. Mas a morte dele, a obra dele termina na ressurreição? Não. Você nunca pode pensar nisso. A obra dele termina na ascensão, no sentido redentivo, mas ela continua pela ascensão. Aí Paulo diz assim, e nos fez, Efésios 2,6, diz assim, e nos fez assentados com Cristo nos lugares celestiais. Pense nisso. Pense que agora, isso é uma realidade. Isto tem que ser uma realidade. Isso tem que ser o evangelho para mim e para você. Isso tem que ser algo vivo. Não fique olhando para o espelho e dizendo, meu Deus, mas olha como eu sou. Olha como eu sou. Olha o que eu tenho feito. Olha o que o diabo fala sobre mim. Olha as acusações. Olha a culpa que eu carrego. Você carrega tudo isso. Por que você carrega? Por que você permitiu Satanás tornar você um escravo da culpa? Por que você tem permitido Satanás esmagar a sua fé pelas acusações? Por que você não olha e vê esse texto que diz assim, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, tendo, pois, um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, temos, o que Deus te deu, Ele te deu. O nosso problema, irmãos, é que uma das terríveis obras de Satanás é nos manter na ignorância. Essa é uma das obras mais sutis. Quando Paulo fala sobre as astutas ciladas do diabo, lá em Efésios 6, a palavra ciladas, fala de métodos sutis, imperceptíveis do inimigo. Métodos imperceptíveis. Quantas obras sutis, imperceptíveis de Satanás têm prevalecido sobre nós? Se o Senhor permitir, nós vamos prosseguir um pouquinho mais, porque nós precisamos ainda entender a obra do Senhor por nós, para depois compreender a obra do Senhor através de nós. Nunca vamos compreender o bom combate da nossa fé, se nós não entendemos o combate que o nosso Senhor travou. Porque quando você diz assim, somos mais que vencedores, vira chavão de retórica religioso. Ah, irmão, nós somos mais que vencedores, né? Nós somos os vencedores. É mesmo, é? Você é um vencedor, é? E como é que você está virando um rascunho do inimigo, e não uma carta escrita pelo Espírito Santo? Precisamos entender que do ponto de vista de Deus só existe um vencedor, e esse vencedor é o seu Filho. E o nosso chamado é sustentar o testemunho da vitória de Cristo. Nós estamos na vitória dele. Então vamos entender esse outro lado subjetivo, mas primeiro temos que entender esse lado objetivo. Temos que entender a vitória dele por nós, o que constitui tudo isso, para depois compreendermos como que nós devemos combater esse bom combate. Porque as grandes armas, os grandes dardos que Satanás usa para muitas vezes nos levar ao chão é através da culpa, através da acusação. É nós não compreendemos a eficácia do sangue de Cristo Jesus.
O sangue de Cristo Jesus é uma realidade que nós temos que crer, mas é uma verdade que o Pai vê. Vocês sabem disso muito bem, lá em Êxodo 12, quando o Senhor falou para Moisés, para cada um dos filhos de Israel, eles deveriam tomar um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, sacrificar aquele cordeiro, e o sangue deveria ficar nos umbrais da porta, do lado de fora. O sangue era para Deus ver, era Deus que via aquele sangue. Entende? Deus vê. Aquilo que Deus vê em nós é o sangue de Cristo derramado, é a eficácia desse sangue. E quando Deus olha para nós, sabe o que Ele vê? Não são os nossos pecados, Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê o efeito subjetivo da morte do seu Filho. Isso é glorioso demais para nós. Isso é uma derrota para Satanás. Lembra, o escrito de dívida que era contra nós, Ele cravou lá na cruz do Calvário. Aí o que Ele fez? Ele expôs Satanás publicamente ao desprezo, quando dele triunfou lá na cruz. Veja isso. Não fique passiva a tudo isto. Não aceite que Satanás coloque o dedo em riste para poder te colocar na lona. Olhe para a obra de Cristo. Veja que diante de Deus há um grande sumo sacerdote. Ele não está ali ministrando a Deus, ele está ali ministrando de Deus. Porque Melquisedeque é aquele que ministra a nós, pão e vinho. Essa é uma figura do que o nosso Senhor Jesus está fazendo agora. Ele está ministrando do Pai para nós, ele não está ministrando de nós para o Pai. Este era o sacerdócio faraônico. Perceba que o livro de Hebreus, ele vai traçar essa linha paradoxal entre o sacerdócio faraônico e o sacerdócio de Cristo. E a grande revelação é mostrar a grandeza, a excelência do sacerdócio de Cristo. E nós vamos ver muitos pontos preciosos. Eu espero que isso te encoraje a caminhar a vida cristã de maneira determinada, ousada, e que você compreenda o propósito de Deus. Porque você veio para esta geração. Você não pode ficar debaixo de um jugo de escravidão, de pecado, como ficou Sansão. Lembra de Sansão? Amanhã a gente vai falar um pouquinho dele. Como é tão perigoso isto. A gente deixar que o diabo, o mundo, a carne nos derrote, nos mantenha numa escravidão de pecado. E qual é a grande lição que nós aprendemos com Sansão? O poder da vida de consagração como fonte do poder espiritual, ou a vida de consagração como fonte do poder espiritual. O que é que o diabo quer destruir na vida de vocês? A consagração. Porque se ele destruir a consagração, ele vai destruir o poder espiritual. Se ele destruir o poder espiritual, ele vai destruir a visão celestial. Se ele destruir a visão celestial, ele vai manter vocês num círculo de escravidão eternamente. Mas graças a Deus, o nosso Senhor tem vindo a este lugar para nos tocar de maneira muito especial, para curar feridas, para restaurar vidas, para fazer obras que somente Ele pode fazer. Que Ele vos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por esse tempo. Nós te buscamos e te rogamos nesta hora. Ajude-nos a agarrarmos esta palavra ministrada a nós. Abra os nossos ouvidos, penetre a tua voz e venha falar alto dentro de nós, Senhor. Nós necessitamos de cura, nós necessitamos de libertação, nós necessitamos de algo profundo do Senhor em nós. Aviva o coração desses jovens aqui, Senhor. Aviva o coração desta moça, deste rapaz. Desperta o teu dom dentro deles, Senhor. Ajude-os. Abra os olhos deles, para que eles tenham a verdadeira consciência do chamamento celestial nesses dias. Ajude-os, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém.